A paz do Senhor, amados irmãos, Espírito Santo, o capacitador, é o assunto da nossa lição de número 10. Paz do Senhor, pastor Adilson. Pastor Hércules, a paz do Senhor aos nossos professores e alunos. Todos são muito bem-vindos para este assunto, né? Um assunto de suma importância. Aí eu estava dando uma olhadinha aí, pastor, abre o leque para várias situações aqui. Um assunto muito bom mesmo, muito bom para esta pré-aula da lição de número 10, o Espírito Santo, o capacitador. Vamos em frente. Isso aí, o ano é 2026, o primeiro trimestre, vamos avançando no estudo da lição, não é? Desse trimestre que fala sobre a Santíssima Trindade, o Deus único revelado em três pessoas eternas, Pai, Filho e Espírito Santo. No material de apoio da lição, que você consegue fazer download através da nossa plataforma de cursos online do CETADB, você vai ter ali comentários a respeito de poder, que é a palavra-chave, o pastor Adilson já vai fazer uma definição a respeito da palavra. Depois nós temos uma abordagem sobre o Espírito Santo, sobre o batismo no Espírito Santo, sobre a palavra, não é, que está profetizada por Joel, quando Deus disse, derramarei sobre toda a carne, promessa do Pai, os últimos dias, testemunhar, revestidos de poder, falar em outras línguas como evidência inicial, não é, do batismo com o Espírito Santo, o dom do Espírito, sobre diversidade, sobre fruto do Espírito e sobre dons espirituais. Aí nós vamos ter também, não é, uma análise exegética do textuário da lição, Joel 2, capítulo 28, também análise exegética sobre a leitura bíblica em classe. São 4 perícopes, Joel 2, 28 e 29, Atos capítulo 2, versículos de 1 a 4, Atos capítulo 8, versículos 14 a 17 e, por fim, 1 Coríntios 12, versículos 4 a 7. Aí você tem também um estudo sobre a palavra-chave poder e sobre cada um dos 3 tópicos da lição, a promessa do derramamento do Espírito, o cumprimento, poder para testemunhar, e, por fim, a continuidade do derramamento do Espírito Santo. No final do material de apoio, você tem também uma dinâmica para ser aplicada na classe, e o assunto desta dinâmica é da promessa ao testemunho, o caminho do poder do Espírito. Esse é o material de apoio que você consegue fazer download para esta lição. Este material tem 28 páginas. E você com certeza tem acesso através da nossa plataforma. Se você ainda não tem o acesso gratuito da plataforma, envie uma mensagem para o meu WhatsApp, 43 999608886, e eu vou mandar para ti um roteiro de como você cria o perfil gratuito para acessar tanto as aulas quanto o material de apoio, os slides que você tem aí para ser utilizado referente a esta lição, a de número 10. Vamos avançar aqui então. Já introduzindo a nossa lição de hoje, o textuário está em Joel capítulo 2, versículo 28, a parte A deste versículo que diz, e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. É o textuário da lição que segue pela verdade prática, que diz o seguinte, o derramamento do Espírito Santo é uma promessa universal que capacita a igreja com poder para pregar o Evangelho. Então nós temos esta ênfase de que o Espírito Santo vem especialmente sobre as nossas vidas, no intuito de nos dar toda a condição para testemunharmos a respeito do Evangelho. A leitura bíblica em classe, Joel capítulo 2, versículos 28 e 29, Atos capítulo 2, versículos de 1 a 4, também Atos capítulo 8, versículos 14 a 17, e por fim 1 Coríntios 12, versículos 4 até o versículo de número 7. A CPAD está sugerindo para nós os hinos 24, 349 e 358 para o devocional desta nossa aula de escola bíblica. Depois nós temos aí os objetivos para a lição, são 3 tópicos, cada um desses 3 tópicos tem 3 subdivisões. No primeiro tópico nós vamos mostrar que o derramamento do Espírito Santo é uma promessa universal e também atual. No segundo tópico vamos explicar que o Espírito Santo concede poder para testemunhar de Cristo. E no terceiro tópico, não menos importante, vamos destacar que o Espírito distribui dons espirituais com propósito e para a edificação da igreja. São estes aí os objetivos da lição. Agora, com o pastor Adilson, a definição da palavra-chave poder. Muito bem, a palavra-chave poder. Eu trouxe aqui, a princípio, a etimologia da palavra. O que é etimologia? Etimologia é a parte da linguística que estuda a origem
e o significado das palavras, a raiz da palavra, a origem do hebraico, do grego, enfim, do latim, em suma, né? E palavra poder é dunamis ou dinamis, em grego significa poder, força. Tem o sentido de energia constante, é a raiz das palavras dinâmica, dinamite e dínamo. Olha aí, então a etimologia da palavra poder. Eu trouxe aqui dunamis, dunamis. Não se trata de uma força física, militar ou política, mas é uma capacitação divina concedida pelo Espírito Santo que transforma o interior e habilita, melhor dizendo, para o serviço, claro, no homem e na mulher. Mas para que esse poder? É interessante, é uma pergunta que nós vamos trazer aqui. Para que esse poder, né? Primeiro, para testemunhar. O objetivo principal do poder recebido é capacitar os discípulos a serem testemunhas de Jesus, anunciando sua morte e ressurreição. Segundo, para que esse poder? Ousadia e coragem. É a capacitação que transforma crentes medrosos em proclamadores ousados, permitindo que a igreja enfrente oposição e avance na missão. E para que esse poder? Superação humana. É o dinamismo que permite realizar o trabalho missionário até os confins da terra, o que seria impossível pelos próprios esforços humanos. Eu estava pensando agora, enquanto eu comentava sobre isto, em todas as áreas da igreja, nós precisamos da atuação do Espírito Santo, porque sem Ele não podemos fazer nada, é Ele que nos dá o poder para exercermos as nossas funções dentro do corpo de Cristo. Muito bem, com base em Atos, no capítulo 1, versículo 8, que é uma referência-chave para o movimento pentecostal a respeito de dinamis, poder, não é? Nós fizemos uma análise que você tem no seu material de apoio para download. Nesse entendimento, o poder que o Senhor envia sobre as nossas vidas, que é o Espírito Santo agindo, né, de uma forma mais concreta, ele se amplia no sentido de que nos condiciona também para vencermos o pecado, para testemunharmos com ousadia, para enfrentarmos a oposição, e aí a oposição dos mais diversos sentidos, né? Também para operar sinais, maravilhas, e ainda cooperarmos com o Senhor no sentido de edificar o corpo de Cristo, a igreja, não é? Então nós temos aí esses aspectos do poder, não é? Ainda podemos insistir que o poder não nos é dado para que possamos nos vangloriar ou para promovermos espetáculos, como a gente infelizmente vê hoje na internet, não é? Alguns cultos que são transmitidos que é uma palhaçada, né? Não tem nada de culto a Deus. A verdade é que não tem nada de culto a Deus, mas as pessoas promovem ali espetáculos para chamar a atenção para si. Inclusive um bandidinho desse, agora no final de semana, foi preso, né? Considerando a data que nós estamos gravando para a data deste evento, vamos considerar pelo menos uma semana, 10 dias que se passaram, um bandidinho desses que promovia espetáculo de cultos na internet foi preso porque tinha mandado de prisão em aberto contra ele, enfim. Os bandidos que estão por aí, vestidos em pele de cordeiro e que, infelizmente, denigrem a imagem dos bons, não é? Em detrimento dessa raça que não vale uma moeda furada, para não colocar um outro termo aqui. Vamos lá. Introduzindo então, meus irmãos, a lição, como o pastor Adolvilson bem mencionou já no início aqui, uma lição bastante relevante para as nossas vidas, porque o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, é o capacitador. A promessa do derramamento do Espírito Santo, feita através da profecia que Joel registrou. Capítulo 2 é o textuário da lição, mas também parte da leitura bíblica em classe, a partir do versículo 28 e também o 29. Esta promessa ela se cumpriu no Pentecostes, em Atos capítulo 2, e permanece válida para todos os que creem. Então, aqui na introdução, já vale um comentário de que nós nos referindo a movimento pentecostal, especificamente a Assembleia de Deus, nós cremos de maneira relacionada a esta obra do Espírito Santo, nós cremos no continuismo, exatamente porque não somos cessacionistas, como são, por exemplo, os calvinistas, não é?
que acreditam, eles, os calvinistas, que a ação do Espírito Santo foi apenas para a igreja nascente, para o primeiro século, e depois se extinguiu, não teve mais. Aquilo que nós lemos a respeito da igreja nascente, que está em Atos dos Apóstolos, na visão cessacionista, que por sua vez é calvinista, eles não creem na ação do Espírito Santo da maneira como nós, que somos continuistas, acreditamos. Nós cremos que o Espírito Santo foi derramado como cumprimento da promessa de Joel capítulo 2, em Atos capítulo 2, e que de lá para cá houveram sucessivos derramamentos, obviamente que não como aquele de Atos 2, porque aquele foi um derramamento inaugural, não é? Mas houveram sucessivos derramamentos do Espírito Santo, como ocorre genuinamente ainda nos nossos dias. Então é importante nós deixarmos essa conceituação já aqui, de cara na introdução, ainda que nós vamos nos aprofundar nesse tema no decorrer da lição. Então você já fica ligadinho, não perca nada, porque a lição é uma bênção e promete. A atuação do Espírito Santo vai além da obra da regeneração, conforme nós já vimos na lição anterior. O Espírito Santo como regenerador, estudamos isso na lição 9. Mas agora aqui nós vamos ver ele como o capacitador do crente para o serviço no reino de Deus. E eu acredito assim, até porque a minha conversão não é em igreja pentecostal. Eu me converti, a minha experiência de salvação foi em igreja tradicional. Eu me converti na igreja metodista do Brasil, e depois vim para a Assembleia de Deus. Já são praticamente 30 anos na Assembleia de Deus, mas eu quero dizer para os irmãos que sem o Espírito Santo, ainda que a gente queira, é difícil, é muito difícil, não é? Nós precisamos desta capacitação, deste ajudador, deste advogado, deste consolador, porque há momentos que são momentos complicados, né? São momentos difíceis no dia a dia da obra e do ministério. Então, nesta lição, nós vamos ver que o Espírito Santo distribui dons, ele conduz a igreja com manifestações sobrenaturais, e com isso o Espírito Santo promove a unidade. Ele também viabiliza os meios para que a igreja seja santificada e para que o testemunho do crente seja eficaz no mundo. Introduzido então a lição, nós vamos já para o primeiro tópico da lição, a promessa do derramamento do Espírito Santo. Vamos começar pela promessa, vamos avançar pelo derramamento, e aí vamos então para os dons espirituais. Veja que coisa maravilhosa a lição de hoje. Já te digo aqui, não perca, fica ligadinho. É o tópico 1 e o subponto 1, uma promessa de abrangência universal. Ao título já aprendemos alguma coisa. Deus vela por sua palavra e cumpre as suas promessas. Glória a Deus. Isso é prometido. E quando ele promete no Antigo Testamento, ele vai cumprir, conforme nós vamos ver aqui, não é nesta lição. Na Antiga Aliança, o Espírito atuava de modo pontual sobre pessoas específicas, e não grupo de pessoas, para tarefas determinadas, né? É interessante que, com relação às promessas, eu trouxe um texto aqui de Atos 2,33, falando sobre esta promessa. De sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis, ou seja, cumprindo a promessa. Então, no Antigo Testamento, era de forma pontual sobre pessoas específicas para realizarem aí tarefas determinadas, não é? Agora, essa atuação pontual e específica do Espírito Santo vinha sobre indivíduos específicos, reis, profetas, juízes, artesãos, etc., para realizar uma tarefa específica, capacitando-os para liderar ou realizar obras especiais. Exemplo, inclui Sansão, força física, atuação do Espírito, Davi, para reinar sobre Israel, na direção do Espírito Santo, Bezaleel, o Espírito Santo foi sobre esta pessoa para a confecção dos utensílios do tabernáculo, e os profetas também, através do Espírito Santo, como trazendo revelação, não é? Enfim, não era derramado sobre todos, o Espírito não habitava em todo o povo de Deus, mas em líderes escolhidos para situações pontuais. E temos um texto aí já nesse primeiro parágrafo, 1 Samuel 19, 20. Então enviou Saul mensageiros para trazerem a Davi, os quais viram uma congregação de profetas profetizando, onde estava Samuel, que presidia sobre eles. E o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e também eles profetizavam. Então não era de forma
generalizada, eram pessoas escolhidas ali por Deus para funções específicas, certo? Lá em 2 Crônicas 15:1, que também é o texto que está aí, então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed. Nós estamos provando com esse texto aqui o modo da atuação pontual sobre pessoas aí no Antigo Testamento do Espírito Santo. Ezequiel 37 também tem aí o texto: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no Espírito do Senhor, que me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Também aí nós explicando essa questão do Espírito Santo atuando no Antigo Testamento de forma pontual. Olha o segundo parágrafo. Porém, cerca de 800 anos antes de Cristo, Joel profetizou uma nova dispensação. Olha aí, uma nova dispensação. O que é dispensação? Dispensação é um período de tempo onde Deus prova o homem conforme uma revelação específica. Isso é a definição de dispensação. Mas eu trouxe aqui, nova dispensação refere-se a um novo período de tempo, uma nova fase na administração divina com relação à manifestação do Espírito Santo à humanidade. Olha o título aí, uma promessa de abrangência universal. Mas o que temos aí em Joel capítulo 2, né, temos aí a seguinte colocação: há de ser, a parte A de Joel 2 e versículo 28, há de ser que depois derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Novamente a abrangência universal do derramamento do Espírito Santo. Eu escrevi aqui universalidade. A promessa rompe barreiras do Antigo Testamento, onde o Espírito vinha sobre pessoas específicas para missões temporárias. Toda a carne, agora que nós lemos, inclui homens e mulheres, velhos e jovens, servos e livres, em suma, sem distinção de gênero, idade, classe social ou etnia. É uma promessa de democratização e acesso a esse derramamento que nós vamos observar nesta lição do Espírito Santo. Olha aí, depois do terceiro parágrafo, vamos entrar nele. Na nova aliança, essa promessa foi registrada em todos os evangelhos. Os irmãos podem estar lendo aí. Vamos ler somente Mateus 3,11 para ganharmos tempo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele os batizará com Espírito Santo e com fogo. Quem batiza no Espírito Santo é o nosso Senhor Jesus Cristo. Vou fazer aqui um adendo: o anjo não batiza no Espírito Santo, não. Não é mesmo? De repente surgem por aí alguns comentários, não é mesmo? Agora, veja bem, continuando aí, na profecia, a expressão sobre toda a carne aponta para a abrangência, não é? Universal do Espírito Santo. Não a todos, isso aqui é muito importante, não é a todos de modo indiscriminado, nós vamos ver aqui, mas todos os que invocam o nome do Senhor. Joel 2,32, há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento. Assim como disse o Senhor entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Observação eu trago aqui. Tem alguém que usou esse texto aqui, pastor Erco, senhores e senhoras, sobre toda a carne. A RCC, Renovação Católica Carismática, eles falam, bom, é para todos, então é para nós também. Aí eles se incluíram, não é, esse católico carismático, carisma, charisma, é uma ala da Igreja Católica que crê também no mover do Espírito Santo, trazendo aí os dons, né, espirituais, segundo eles, mas sobre toda a carne. Eles receberam isso como sendo para eles também. Agora, queridos, mas primeiro eu trouxe aqui, deveria haver conversão em Cristo. João 2,38. E disse-lhe Pedro, olha aí, para acontecer essa questão, esse movimento, o mover do Espírito Santo sobre a pessoa, deve acontecer o quê? E disse-lhe Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Aí sim recebereis o dom
do Espírito Santo. Veja bem que é um processo, não é derramado sobre todas as pessoas indiscriminadamente, como está aí na nossa lição. Vamos entender isso mais adiante. Ainda sobre este assunto, no próximo slide, uma promessa de abrangência universal. Essa linguagem quebra paradigmas e assim a ação do Espírito ultrapassa fronteiras e alcança jovens e velhos, homens e mulheres, livres e servos, conforme Joel 2:28. Há de ser que depois derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarei, os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. Veja bem que não era somente agora para uma classe específica de pessoas, tinha aí uma abrangência universal. E o 29, também sobre os vossos servos e sobre as vossas servas, naqueles dias derramarei do meu Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Aí, queridos, está aí a questão da abrangência universal, do derramamento do Espírito Santo, lembrando que na própria Bíblia está escrito que o nosso Deus não faz acepção de pessoas. Agora é para todos aqueles que se arrependem, que aceitam a Jesus como único e suficiente Salvador. Muito bem. No material de apoio, irmãos, você vai ter ali comentários sobre o Espírito Santo como a pessoa, a terceira pessoa da Trindade, que é quem realiza esta obra que está descrita em Joel capítulo 2, prometida, né, em Joel capítulo 2, versículo 28, e especialmente sobre o batismo do Espírito Santo, porque a promessa é batismo com o Espírito Santo. Então nós temos ali um estudo sobre a definição, o significado teológico deste batismo no Espírito Santo, segundo a nossa visão pentecostal. Aí você tem também uma aplicação sobre o termo shafak, que é derramarei, essa inundação, porque não é o derramarei, não é conta-gotas, né? É inundar, de fato. Então você tem aí algo que você possa se aprofundar. Quando nós falamos sobre toda a carne fala de uma democratização, não é? Espiritual. Veja que a aplicação aqui é que não há classe espiritual privilegiada. Jovens, idosos, mulheres, servos, novos convertidos, todos podem e devem buscar ser cheios do Espírito Santo, servi-los com os dons espirituais que receberam e ainda serem participantes de forma ativa, incisiva da obra missionária, uma vez cheios do Espírito Santo. E nós também deixamos ali um comentário sobre a promessa do Pai, esta promessa de derramamento, de batismo com o Espírito Santo, que não é um luxo doutrinário, não é algo que é uma ideia da Assembleia de Deus, de forma alguma, mas ela é parte de uma herança que foi prometida pelo próprio Deus. Deus prometeu que faria, e conforme já foi apontado aqui pelo pastor Adovilson, ele cumpriu, porque o nosso Deus não é como alguns de nós que prometem e não cumpre. Ele, quando promete, ele vela para cumprir a sua palavra, não é isso? Então, nós podemos, de forma insistente, dizer que o mesmo Pai que prometeu, hoje ele chama cada crente a desejar, e além de desejar, buscar com profundidade o cumprimento desta promessa na sua vida. Não é isso? Vamos avançar aqui nos nossos estudos, porque o subponto 2 fala de uma promessa com ação sobrenatural. Aleluia! Este derramamento do Espírito, ele vem acompanhado de manifestações visíveis e sobrenaturais. A promessa que está na parte B do versículo 28 de Joel, capítulo 2, diz: vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, já os jovens terão visões. Então você tem ali as profecias, que Paulo fala a respeito disso também na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 14. Nós temos os sonhos, que você tem referência de Mateus, capítulo 1, versículo 20. Ainda as referências sobre as visões, Atos, capítulo 16 e versículo 9. Todos estes revelam a atuação do Deus vivo entre o seu povo. Então, ele prometeu, e você já vê no livro nas epístolas e mesmo em Atos dos Apóstolos, nos evangelhos, o cumprimento, né, daquilo que o Senhor havia prometido. São experiências extraordinárias que servem para a edificação espiritual,
quando você lê, o texto que está como referência na sua lição, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, o capítulo de número 14 e o versículo de número 26, fala exatamente do porquê o Espírito Santo age, trabalha desta forma nas vidas. Não é? Diz o texto assim, ó, que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para a edificação. Elas indicam que a vida cheia do Espírito Santo, ela é ativa, ela é dinâmica e também é sensível à voz de Deus, não é? O Todo-Poderoso. Veja, Romanos 8 e o versículo de número 14 nos traz exatamente esta referência, porque diz, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Onde o Espírito Santo é bem-vindo, o agir de Deus se manifesta com um propósito e também com poder. Então é óbvio que se o Espírito Santo tem liberdade para atuar, para agir, né, em uma igreja, no meio das pessoas, dos irmãos, você vai ter um resultado produtivo disso, porque diz o texto da epístola de Paulo aos Coríntios, na 2ª, capítulo 3 e verso 17. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Vamos aqui só entender que esta liberdade que Paulo está se referindo, não é liberdade para fazer o que quer em um culto, por exemplo, onde também há muitos excessos, especialmente nos cultos pentecostais, e em alguns casos neopentecostais, onde as pessoas têm ações ali, manifestações que mais parece uma possessão diabólica do que algo que faça referência ao Espírito Santo. Não faz sentido algumas manifestações que a gente percebe, até porque a Bíblia diz que o Espírito está sujeito ao homem, ao profeta, né? Então tem umas coisas que a turma faz que é muito sensacionalismo e pouco fruto. A verdade é essa. Todo crente deve cultivar uma vida de comunhão e também uma vida de santidade, a fim de que ele possa ser um canal sensível para as manifestações dos dons espirituais. A referência que nós temos aí é a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, que faz parte, inclusive, da leitura bíblica em classe, o capítulo 12 e os versículos 4 a 7, onde Paulo está tratando a respeito da diversidade dos dons espirituais, não é isso? Eu acho que é relevante essa questão a respeito da diversidade dos dons espirituais, porém nós não podemos perder o norte a respeito da verdade que nós temos aí. A presença das manifestações dos dons espirituais, ela indica uma vida cheia do Espírito Santo, e por estar cheia do Espírito Santo, a gente pode colocar que é uma vida ativamente relacionada com as coisas de Deus, não é? Ela não é uma vida passiva, mas é alguém que está desejoso de realizar algo para Deus, na obra de Deus, isso com sensibilidade e não com um coração que esteja endurecido, mas uma pessoa que reflete que de fato está sendo guiada pelo Espírito Santo, que está sendo direcionada pelo Espírito Santo, e não uma pessoa que vive de forma desordenada, não é? Sem nenhum tipo de orientação da parte do Senhor, desorientada por completo. Então nós temos esta questão. Em relação à santidade que deve haver e à comunhão no nosso ambiente de igreja, de agir, de mover do Espírito Santo, porque se o Espírito Santo está presente, tem liberdade. Então, nesse sentido, a promessa do derramamento não elimina a nossa responsabilidade humana como pessoas, não é? Para que um crente seja um canal sensível, é necessário que este crente manifeste comunhão com os seus iguais, com os irmãos da igreja, com as pessoas da igreja, que a sua vida reflita santidade, porque a santidade, nós já falamos a respeito disso, ela deve ser buscada, porque sem ela ninguém verá o Senhor, é o que diz o texto de Hebreus 12 e versículo 14, né? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá
o Senhor. Por fim, nós devemos mencionar também que é necessário ter submissão à palavra de Deus, porque não tem como um crente dizer que está cheio do Espírito Santo se ele não consegue se submeter à palavra de Deus e, por consequência, à sua liderança, enfim. Se o indivíduo está cheio do Espírito Santo e não consegue se submeter à palavra de Deus, certamente ele está cheio de outro espírito, não o Espírito de Deus, não é isso? Vamos encerrando aqui. Os dons do Espírito, então, não operam em oposição a uma vida de santidade, mas a verdade é que ele opera em consonância, né, em harmonia com esta vida de santidade. Subponto 3, pastora Dovilson. Vamos lá. Uma promessa para os últimos dias, está aí, ó. A palavra profética aponta para um tempo específico. Naqueles dias derramarei o meu Espírito, Joel capítulo 2, versículo 29, a parte B do versículo. E temos aí a colocação no slide. Na terminologia da antiga aliança, tais expressões referem-se à chegada do Messias, ou seja, 800 anos atrás, Joel já apontava lá para o futuro, aproximadamente aí há 800 anos, conforme nós lemos aí anteriormente. E ao início dos eventos escatológicos, ou seja, as últimas as coisas, os últimos acontecimentos. Eu quero ler Miqueias capítulo 4 e versículo 1 para corroborar. Eu quero ler, aliás, 1, 2 e 3 de Miqueias capítulo 4. O versículo 1 diz assim: mas nos últimos dias acontecerá que no monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes e se elevará sobre os outeiros, e a ele afluirão os povos. E o versículo 2, e irão muitas nações e dirão, vinde e subamos ao monte do Senhor, que é a casa de Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. 3, e julgará entre muitos povos, e castigará nações poderosas e longínquas, e converterão as suas espadas em paz, e as suas lanças em foices, ou seja, haverá paz. Esse material de guerra será transformado em algo para o trabalho, não para guerrear. Uma nação não levantará a espada contra outra nação e nem aprenderão mais a guerra. É interessante que, para entender o contexto que nós lemos aqui, capítulo 4 de Miqueias, versículo 1, 2 e 3, o aluno e o professor devem ler o capítulo 3 também de Miqueias, para entender todo o contexto. Nesses versículos, temos as profecias messiânicas e escatológicas que traz esperança após o anúncio do juízo no capítulo 3. Agora, o que significa esse? Vamos entender Miqueias capítulo 4 e versículo 1. Nos últimos dias, a Bíblia pentecostal, ela traz uma colocação aí, interpreta essa expressão não apenas como um futuro genérico, mas com um apontamento para a era messiânica, culminando no estabelecimento final do reino de Deus na terra, o milênio. Então veja bem a abrangência que é a profecia de Miqueias, capítulo 4, versículo 1, iniciando aí com a chegada do Messias e ultrapassando barreiras, aí ultrapassando os 7 anos da grande tribulação e partindo lá para o milênio. A Bíblia Sagrada, ela tem esta característica em alguns textos aí do Antigo Testamento. Olha o que diz o segundo parágrafo. Pedro identifica o Pentecostes como o cumprimento inicial desses últimos dias. Veja bem, a Bíblia explicando a própria Bíblia, Atos 2, a parte A. E nos últimos dias, está aí, ó. Atos 2:17, nos últimos dias, eu trouxe aqui uma explicação, refere-se ao período completo entre a primeira e a segunda vinda de Jesus, inaugurada no Pentecostes. A Bíblia de Estudo Pentecostal interpreta isto como o tempo da igreja, caracterizado pelo derramamento universal do Espírito Santo. Visões, profecias e sinais precursores ao grande e glorioso dia do Senhor. Isso posto, queridos, nós estamos vivendo nos últimos dias da igreja sobre a face da terra. Nós estamos vivendo na última dispensação, a dispensação da graça, a dispensação da igreja, a dispensação do Espírito Santo, Nós estamos aí no intervalo já de 2000 anos desta dispensação. O fato é que nós estamos vivendo aí
nos últimos dias, né? Agora, veja bem, temos aí também, eles começaram com a vinda do Messias, os últimos dias, e que juntamente com o Pai enviou o Espírito Santo, João 15, 26, mas quando vier o Consolador que eu da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito Santo de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. A promessa em João 15, 26 marca o início ou a preparação crucial para os últimos dias, ao anunciar a vinda do Espírito como Consolador após a partida de Jesus. O que nós devemos entender, quando começou os últimos dias? A partir deste momento do derramamento do Espírito Santo, inicia-se esta fase. O último parágrafo, a descida do Espírito Santo inaugurou a igreja. Nós estudamos em aulas anteriores que a igreja já tinha o seu formato, porém a inauguração foi justamente na descida do Espírito Santo e prossegue a sua atuação contínua na vida do crente até o arrebatamento dos salvos. Louvado seja o nome do Senhor. Efésios 1,13, né? Em quem também vós estáis, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. E o versículo 14 diz lá, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória. Então, querido, nós vemos aqui nestes versículos que eu li, Efésios 1,13, que não está mencionado aí, mas li também o 14, que a habitação permanente do Espírito Santo, diferente do Antigo Testamento, onde o Espírito vinha sobre pessoas para tarefas específicas. Na nova aliança, o Espírito habita permanentemente no crente, ou seja, estamos selados. Há uma confusão aí, pastor Herpes. Alguns dizem, já foi selado pelo Espírito Santo? Ele se refere ao batismo no Espírito Santo, o que não é real. O selo aí, a partir do momento que a pessoa aceita Jesus, o Espírito Santo mora, vamos falar assim de uma maneira bem simples, vem morar nele. A partir deste momento, ele está selado. Louvado seja o nome do Senhor. E veja bem, a profecia de Joel não se esgotou no Pentecostes, importante isso, permanecendo vigente durante toda a dispensação da graça, essa que nós estamos vivendo. A promessa é válida para todos os que creem em todos os tempos. Atos 2:39, pois a promessa é para vocês, aqueles que estão ali por perto, para os seus filhos, filhos daqueles que estão ali, e para todos os que estão longe, e para todos quanto o nosso Senhor Deus chamar e nos alcançou aqui neste ano de 2026. Fomos chamados e estamos aí, né, desfrutando desse derramamento. Ainda marquei aqui, o derramamento do Espírito Santo iniciar no Pentecostes é uma realidade contínua, garantido que o mover espiritual de Joel permanece vivo, fortalecendo a igreja e chamando os perdidos durante o tempo da graça. A promessa não ficou restrita aos apóstolos no cenáculo, ela se expande sucessivamente para judeus locais e depois para os samaritanos e depois para os gentios e continua avançando para todos os que estão longe, alcançando novas gerações e nações ao longo da história da igreja. Glória a Deus. Então Aleluia. É isso. Não se esgotou, não foi suspenso e permanece vigente. Aleluia. Somos continuistas como crentes da Assembleia de Deus. O fato é que não somos, como ensinam os calvinistas, cessacionistas. Os cessacionistas acreditam que não, que o Espírito Santo foi ali no início da igreja e nunca mais teve atuação. O que não tem nem condições de você confirmar com a realidade da igreja hoje. Se não fosse a ação do Espírito Santo, a igreja já era, faz muito tempo, não é? Mas, graças a Deus, que enviou o seu Espírito, cumpriu a sua promessa e continua até os dias de hoje. Vamos encerrar aqui. O subtópico primeiro, a promessa do Espírito Santo, ela é universal em alcance, porque, conforme o texto de Joel 2:28, não é? Ela tem desdobramentos que são sobre todas as pessoas, obviamente que aqueles que invocam o nome do Senhor. Esta promessa também ela é sobrenatural em manifestação e
permanente na sua validade, de forma que ela se cumpre em todos os que invocam o nome do Senhor ao longo de toda a dispensação da graça. Nós vamos fazer aqui um breve intervalo e já vamos retornar na sequência. Quando retornarmos, já vamos falar sobre o cumprimento da promessa que o Senhor fez. Aleluia. Poder para testemunhar. Já voltamos. E você que deseja implantar uma extensão do CETAD e o núcleo na igreja, você pode receber gratuitamente um kit para tal. Nesse kit nós temos marcadores de página para os livros e para as bíblias dos nossos irmãos, panfletos para divulgação e inscrição daqueles que estarão estudando, um catálogo com as informações completas de cada um dos cursos que a escola oferece e também cartazes que você pode utilizar na divulgação, afixando no edital da sua igreja. Todo este material está nesse kit que você recebe gratuitamente na sua cidade. Solicite o seu através da nossa central de relacionamento. Receba o seu gratuitamente. Vem conosco para juntos aprendermos a palavra de Deus. Tópico 2 da lição, meus irmãos, o cumprimento. Poder para testemunhar é o assunto que vamos estudar agora. Vamos lá, o Espírito Santo veio com poder do alto. Pastor Edovilson. É o tópico 2, o subponto 1. Vamos ler aí o primeiro parágrafo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, já estudamos isso em aulas anteriores exaustivamente, né? E o seu derramamento no Pentecoste cumpre a promessa do Pai, já comentamos sobre isso, e a mediação do Filho. Agora, veja bem o segundo parágrafo. Antes da sua ascensão, né, Jesus assegurou aos seus discípulos que eles seriam revestidos desse poder que nós estamos comentando aqui hoje. E olha o texto. Eis que vos envio a promessa do meu Pai. Jesus intermediando aí, ó, não é? Que nós lemos aqui, a mediação do Filho. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas 24, 4, 9 é o que está escrito aí. Mas eu trouxe um adendo rápido aqui. Até ele subiu ao céu e disse, ficai em Jerusalém. Olha o que está escrito em Atos, capítulo 1, versículo 3. Né? E Jesus aparece ressuscitado por 40 dias. Nós já sabemos olha, Atos 1, 3. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por o espaço de 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Ao cabo de 40 dias, Jesus foi assunto ao céu. Preste atenção. Levando em consideração que a festa de Pentecostes ocorria 50 dias depois da Páscoa, ele subiu ao céu depois de 40 dias, então seus discípulos, Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa. Ele subiu 40 dias depois de ressurreto. Portanto, chegamos à conclusão que os discípulos permaneceram em Jerusalém 10 dias para receber a promessa desse revestimento de poder que ele ordenou. Ficar em Jerusalém até, ou seja, depois que ocorrer, vai acontecer um movimento aí, tá certo? Agora, veja bem, queridos, continuando aqui, esse revestimento, no grego está aí, endio, né? Significa vestir-se como uma armadura, aponta para uma capacitação sobrenatural e indispensável, ou seja, ninguém vai realizar a obra de Deus sem esse revestimento para testemunhar de Cristo. Atos 1:8, mas recebereis virtude, em outra tradução, poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha. Olha a colocação, primeiro, recebe poder, depois, ser-me-eis testemunha, porque sem esse poder não dá para ser testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Esse revestimento, eu trouxe um adendo, não está aí, de poder prometido por Jesus, refere-se à capacitação do Espírito, dinamis, para que os discípulos fossem testemunhas
eficazes. No original grego, a expressão sugere ser envolvido ou vestido com poder do alto, transformando o medo em coragem para espalhar o evangelho até os confins da terra. Ou seja, depois desse revestimento, os discípulos se tornaram homens arrojados, corajosos para a disseminação do evangelho. Veja bem o último parágrafo. Esse poder dinamis não é apenas força para resistir ao pecado, Romanos 8,13, mas também ousadia para proclamar o evangelho, Atos 3, 4, 31. A autoridade e também a autoridade para operar milagres, Atos 6, 8. E sabedoria também para edificar a igreja. E eu trouxe aqui, resumindo esse último parágrafo, o dinamis, poder, recebido conforme prometido, Atos 1,8, não é para proveito próprio. Veja bem que surgiram aí o que ele trouxe, sabedoria, operar milagres, enfim, não é? Mas para capacitar a igreja a ser testemunha eficaz, anunciar corajosamente, ou seja, com ousadia, demonstrar a ação divina com autoridade e edificar a comunidade com sabedoria. Está aí, portanto, porquê deste derramamento, porquê deste poder. E, em suma, tudo isto aqui é para a edificação espiritual da Igreja de Cristo. Maravilha, irmãos. No material de apoio, eu trouxe ali um comentário sobre o testemunhar, que está aí na epígrafe deste tópico, né? Poder para testemunhar, e também sobre a questão de ser revestidos de poder. Revestidos de poder, tem algo interessante a respeito desta palavra, porque a imagem que nós temos aí é de alguém que, já sendo quem é, coloca uma vestimenta nova. Então, nós já somos crentes em Jesus, o Espírito Santo, ele habita em nós, mas agora há um revestimento. Então, primeiro estamos vestidos de salvação, agora há um revestimento com poder para uma atuação evangelística ou missionária. Aqui trata-se de um revestimento espiritual equivalente a uma armadura ou a um manto que alguém coloca, aqui referindo-se a um manto de poder. A igreja, quando o Espírito Santo foi derramado, ela já era de Cristo, porque Cristo já havia sacrificado a sua vida em favor da igreja. Já estudamos a respeito disso também nesta revista, neste primeiro trimestre de 2026. Porém, só deveria cumprir a missão depois que fosse revestida de poder. Tanto é que Jesus falou, permanecer em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Uma vez que eles ficaram em Jerusalém e foram revestidos de poder, agora a palavra é outra. Agora vocês vão por todo mundo e anunciam o evangelho. Como o povo ficou por ali e tal, aí o Senhor mandou uma perseguiçãozinha, e aí a turma se espalhou e o evangelho avançou. O livro de Teologia Sistemática do CETADB, né, que é o Teologia Sistemática 2, que trata a respeito da Trindade, bem como a Bíblia de Estudo Pentecostal, traz esta ênfase que esse revestimento é uma obra distinta, isso é importante a gente mencionar aqui, é uma obra distinta da regeneração, que acontece no instante em que o indivíduo aceita Jesus pela fé. Ali ocorre a regeneração, porém, nós estamos falando aqui desse poder espiritual, é algo distinto. A pessoa aceita Jesus, ela já vive essa experiência da regeneração, da mudança posicional agora para uma pessoa salva em Jesus, porém, o revestimento do poder tem uma outra característica, e esta finalidade ela é missional, ou seja, uma capacitação para testemunhar, para servir e ainda para fazer enfrentamentos espirituais, porque no dia a dia da obra de Deus, você vai se deparar ali com as forças do mal, não é? Querendo impedir, mas agindo Deus, quem impedirá? Diz a palavra do Senhor. Então, nós temos esse aspecto. O crente que é salvo, ele é salvo, na verdade, para ser um soldado e não mero espectador, porque há crentes que acham que ele foi salvo, está lá na igreja, sentadinho lá, vai nos cultos dominicais e acha que isso tão somente já lhe basta. E a verdade é que isso tão somente não é suficiente. É necessário que o crente busque este revestimento de poder
não é, o seu fardamento espiritual, esse revestimento que a gente está dizendo aqui, para que ele possa resistir no campo de batalha, porque cada dia as batalhas se levantam contra as nossas vidas e quem está devidamente fardado para esta batalha terá as melhores condições de subsistência. Sem o revestimento do poder, é certo que há vida cristã. Agora, com o revestimento de poder, também é certo que existe essa mesma vida cristã, porém, efetiva na missão, na evangelização. Então, essa questão aí do revestimento de poder, você pode pegar no material de apoio que você vai fazer download, tem ali um comentário amplo a respeito desse tema. Subponto 2, a respeito do cumprimento, né, o poder para testemunhar, fala sobre os sinais da descida do Espírito Santo. Tão importante quanto o Espírito Santo que veio, né, como um poder do alto, é a maneira como os sinais, não é, que se deram. Atos registra 2 sinais sobrenaturais que marcaram o advento do Espírito Santo. O som como de um vento veemente e impetuoso, e também as línguas repartidas como que de fogo. O vento e o fogo enfatizam a grandeza da ocasião e são sinais audíveis e visíveis da chegada do Espírito. Audíveis por causa do som como de um vento e visíveis como as línguas que foram repartidas como de fogo. Então você tem um único evento na história da redenção onde esse cumprimento acontece. Atos capítulo 2, ele diz logo, e cumprindo-se o dia de Pentecostes. Então há um registro histórico de que numa data específica houveram o som e também as línguas repartidas como que de fogo. O som, como de um vento, simboliza a presença criadora de Deus, e isso está na sua lição. Já as línguas, por sua vez, como que de fogo, são sinal de purificação e também de consagração. Línguas repartidas como de fogo, o fogo, na tradição bíblica, simboliza a presença santa de Deus, ainda a purificação, porque o fogo purifica, e ainda nós podemos falar aqui da questão da consagração, o fogo como elemento da consagração, e você tem na sua lição as referências bíblicas. Por sua vez, João Batista, em Mateus capítulo 3, versículo 11, que também é a referência que você tem na sua lição, ele já havia feito o anúncio a respeito, não é, do Messias que batizaria. O texto diz, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Essas línguas pousando sobre cada um, em Atos capítulo 2, indica que o revestimento é pessoal. A consagração, ela é individual, a capacitação, ela é distribuída a todos os que aguardam a promessa. Então, você verifica que a promessa foi feita e agora aqueles que buscam recebem. Tanto que o texto de 1 Coríntios capítulo 15 diz que eram aproximadamente umas 500 pessoas que viram Jesus subir ao alto e ele disse para o povo permanecer em Jerusalém. Só que no dia de Pentecostes, a Bíblia diz, em Atos capítulo 1, que aquela congregação que estava reunida ali compunha-se de aproximadamente umas 120 pessoas. Isso quer dizer que, num cálculo direto, 380 pessoas não perseveraram. Não é? Dos 500 que viram Jesus subir e que ouviram a promessa, 120 permaneceram fiéis. Esses sinais particulares, eles não se repetiram posteriormente nos batismos no Espírito Santo subsequentes, ou aqueles mesmos que estão no próprio livro de Atos dos Apóstolos e que aconteceram ali, não houveram as mesmas manifestações de som e de línguas repartidas como que de fogo, não é? Não teve mais estes sinais, porque naquele momento, Atos capítulo 2, ali se trata de um evento solene e único. Foi exatamente quando o cumprimento de Joel capítulo 2 se deu. Então houve esta especificidade, som como de um vento veemente e impetuoso e línguas repartidas como que de fogo. Depois não houveram mais esses sinais. Ali, no Pentecostes, a igreja revelada como o corpo de Cristo foi inaugurada e marcada com esses sinais de forma visível
e poderosa. Então vamos entender aqui. Por que esses sinais não se repetiram? Esses sinais, o vento e o fogo, não se repetiram nos relatos posteriores de batismo no Espírito Santo, porque foram sinais inaugurais. Marcaram o nascimento visível da igreja e confirmaram publicamente a chegada do Espírito Santo. Da mesma forma, o Sinai foi único, o movimento de Deus no Sinai, diante do povo de Israel, não houve outro daquele tipo. O Calvário também foi único, porque nunca mais houve algo daquela natureza. E o Pentecostes, como evento fundacional, também foi único, nunca mais se repetiu. Isso não quer dizer que porque nunca mais houveram som e línguas repartidas como que de fogo, que a ação do Espírito Santo cessou. É aí que os calvinistas estão errando e perdendo a melhor parte, né? Exatamente. Com certeza. Pastor Adolvilson, subponto 3. É o tópico 2, o subponto 3. Veja o que está escrito aí, meus queridos irmãos. O revestimento de poder veio como um sinal específico, né? A evidência, irmãos, essa palavra evidência significa incontestável, ou seja, foi visto, não tem o que contrariar, isso é evidência, tá? O revestimento de poder veio com um sinal específico, falar em outras línguas, tá? Atos 2:4. Em Atos, o falar em línguas está explícito, está claro, em 3 registros, está aí. Atos 2, do 1 ao 4, o Atos 10:46 e o 19:6, que os irmãos podem estar fazendo uso destas leituras. Agora, o implícito em outras 2 ocasiões, Atos 8:14 a 17, né? E também Atos 9:17 e o 18. Mas eu quero fazer menção desse Atos 10 aí, 10:46. Mas eu quero ler o 45 também, para ficar claro. Atos 10:45. E os fiéis que eram da circuncisão, ou seja, gentios, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. E o 46 fica claro, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus, ou seja, evidência, é incontestável. Agora, falar línguas implicitamente, também eu quero colocar, porque tem uma colocação no finalzinho desse primeiro parágrafo, implícito, falavam em línguas implicitamente. O que é isso? Refere-se ao que está nas entrelinhas, subentendido ou sugerido, sem ser declarado ou diretamente. Atos 8:14, veja bem, os apóstolos, pois que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. E o versículo 15, os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebesse o Espírito Santo. E o versículo 16, porque sobre nenhum deles tinha ido descido, mas somente eram batizados em nome de Jesus. E o versículo 17, então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Aí está implicitamente que eles falavam em línguas estranhas como evidência do revestimento de poder. Partindo para o segundo parágrafo, dessa forma, biblicamente, o falar em outras línguas é sempre a evidência física inicial do batismo no Espírito Santo. Agora, irmãos, essa evidência difere de dom espiritual. Vamos entender isto, e de variedade de línguas. Então, veja bem, diferença entre evidência e dom. A teologia pentecostal faz uma distinção, não está aí, eu trouxe aqui, sutil, mas importante. Falar em línguas como evidência, no momento em que a pessoa é batizada, Atos 2, o Espírito fala por ela, é uma experiência pessoal de revestimento. Agora tem outra colocação, o falar em línguas como dom, 1 Coríntios 12, é o uso desse idioma espiritual na coletividade, frequentemente acompanhada pelo dom de interpretação para trazer uma mensagem a toda a igreja. Em resumo, o batismo no Espírito Santo é o revestimento que resulta na fala em línguas como sinal inicial. As variedades de língua, que é um dom, refere-se à manifestação do dom,
tanto na oração pessoal quanto no uso público, de acordo com o entendimento de 1 Coríntios. Agora, irmãos, tem uma diferença então, vamos lá. Quando a pessoa aceita Jesus como Salvador, o Espírito Santo vem morar nela, ele está selado. A pessoa também pode ser batizada no Espírito Santo, é uma experiência. E depois tem aí o dom da variedade de línguas, é outra experiência. Então isso deve ficar muito bem explicado. E o selado nós vemos aí em Efésios 1,13, em que também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então nós temos estas colocações, não é? Este último dom requer interpretação para a edificação da igreja, porém o falar em línguas como batismo ou renovação não requer interpretação. Aliás, aquele que fala em línguas edifica-se a si mesmo, diz a Bíblia Sagrada. Na experiência da salvação em Cristo, todo crente é selado, tá? Porém, no batismo do Espírito Santo, todo crente é revestido de poder. Atos capítulo 2, versículo 2 até o 4. Muito bem. Sobre falar em línguas, você tem também no material de apoio um comentário, bem na página 21, a respeito desse assunto. Então, você pode fazer download do material e verificar as anotações que estão ali. Deixa eu só fazer uma observação, que eu esperei o pastor Adovils concluir, mas ele não mencionou a questão. Ele leu Atos 10, versículo 45 e 46. Sim. Ótimo, está perfeito ali. O texto do versículo 46 é registro de Lucas, né? Porque quem escreveu Atos dos Apóstolos foi Lucas, depois de ter feito uma apurada pesquisa. Como os apóstolos mandaram os discípulos para estarem orando para que o povo recebesse o Espírito Santo, e já haviam tido a experiência anterior de que, quando foram cheios do Espírito Santo, falaram em línguas, o texto de Atos 10, eu vou ler novamente aqui só para avivar na sua mente, não é? O texto de Atos 10, o versículo de número 46, tão somente registra que os judeus, quando viram que sobre os gentios também o Espírito Santo era derramado, eles se maravilharam. Diz o texto assim, versículo 46, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Então está muito evidente aqui que os judeus, quando viram os gentios falar em línguas, ficaram estupefatos que o dom do Espírito Santo também vinha sobre os gentios e não exclusivamente sobre os judeus. Então o que a gente quer dizer aqui? Que a língua estranha é a evidência física inicial do batismo com o Espírito Santo. Nos textos ali que a Bíblia fala que está implícito, vamos aqui para o texto de Atos capítulo 9, o versículo 17 e 18, diz bem assim, E Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheios do Espírito Santo. E logo lhes caíram dos olhos como umas escamas, e recuperou a vista, e levantou-se e foi batizado. Como que eles iam identificar que o indivíduo foi cheio do Espírito Santo? Aqui não está dizendo que foi cheio do Espírito Santo porque falou em línguas, mas você só consegue identificar que foi cheio se houve um sinal visível. Porque como que você vai me dizer que eu sou cheio do Espírito Santo se aqui eu não estou falando em línguas? Entendeu como é? Então, se não houve o registro na Escritura, onde diz que foi implícito, né? Se não está dizendo que falou em línguas, mas está dizendo que foi cheio do Espírito Santo, é porque havia uma evidência de que de fato foi cheio. Porque senão haveria uns tantos fingidos, né? Eu fui cheio, mas se não tem evidência, como mensurar essa questão? Então, é isso que eu queria deixar muito claro. Ainda que não esteja escrito que os que foram cheios do Espírito Santo falaram em línguas, está implícito porque todas as outras vezes que houve enchimento, houveram a manifestação de línguas estranhas. Também esse é um outro erro que os cessacionistas cometem quando mencionam, né? Quando mencionam a respeito do Espírito Santo. Veja Atos capítulo 8, o versículo 14 a 17, que também é uma referência de estar implícito o derramamento do Espírito Santo. Ele diz: os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo.
Aí o versículo 16, porque sobre nenhum deles tinha descido ainda o Espírito Santo, mas somente eram batizados no nome do Senhor. Aí o verso 17 diz assim, ó, então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Aqui não está dizendo que receberam o Espírito Santo e falaram em línguas, mas como é que concluíram que eles receberam o Espírito Santo com a imposição de mãos feitas aqui por Pedro e João? Exatamente porque falaram em línguas, só que passou a ser uma questão tão natural o ser cheio do Espírito Santo como falar em línguas, que nesses 2 episódios aí não foi registrado escrituralmente que falou em línguas. Porém, nos outros todos está muito claro que foi a evidência inicial, foi exatamente o falar em línguas. Então, a respeito disso, tem um material de apoio aí, você pode fazer download e buscar este aprofundamento no tema. Glória a Deus. No Pentecostes, o Espírito Santo desceu como cumprimento da promessa do Pai, revestindo os crentes com o poder do alto, com a finalidade de capacitar cada um para testemunhar de Cristo com ousadia, com autoridade espiritual, e isso tinha um fim. O fim era a edificação da igreja. Vamos dar um intervalo aqui. Na sequência, nós vamos falar sobre a continuidade do derramamento do Espírito Santo no tópico 3. Já voltamos, fique ligadinho. Meus irmãos, a paz do Senhor, eu sou o pastor Hércules Denob, diretor do CETADB, e eu quero aqui louvar a Deus pela maravilhosa iniciativa da diretoria da igreja em implantar um núcleo do CETADB. Agora, a oportunidade é toda sua. Procure os irmãos que estão a cargo da administração do curso na igreja e verifique como que você pode se inscrever para ser aluno da extensão do CETADB que está aí na sua igreja. E com isso, buscar a formação, a capacitação e a qualificação para servir melhor ao Senhor e fazer isso com certeza com alegria, com satisfação, porque entendemos que servir é importante, mas servir bem é ainda mais significativo. Faça isso, se inscreva e seja aluno do CETADB. Vem conosco para juntos aprendermos a palavra de Deus. Tópico 3 da lição, amados irmãos, a continuidade do derramamento do Espírito. Pastor Adolvilson, vamos lá, a extensão da promessa do Espírito Santo. É o tópico 3, o subponto 1. Veja bem, Pedro exorta seus ouvintes ao arrependimento, ao batismo nas águas, e lhes assegura, recebereis o dom do Espírito Santo. Que dom é este? Atos 2:38 diz lá, recebereis o dom do Espírito Santo. Essa frase precisa ser entendida à luz do seu contexto. O dom do Espírito Santo refere-se ao cumprimento da profecia de Joel. É a promessa de Jesus a respeito do revestimento de poder. Joel 2:28, há de ser que depois derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Aí está Joel 2:28. Segundo a Bíblia Pentecostal, uma colocação sobre Joel 2:38, ensina que o dom do Espírito Santo refere-se ao batismo do Espírito Santo. Então nós temos que diferenciar aí a variedade de línguas como dom, agora o batismo do Espírito Santo, tá? Refere-se ao batismo do Espírito Santo como uma experiência pós-conversão distinta do novo nascimento. O texto estabelece o arrependimento e batismo nas águas como passos fundamentais que preparam o crente para receber essa capacitação e poder. E temos um texto aí também, não é? Lucas 24:4-9. Eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. O dom do Espírito Santo aí se refere ao batismo do Espírito Santo, que se cumpriu em Atos capítulo 2, tá certo? Agora, o segundo parágrafo, veja bem, esse dom não ficou restrito ao Pentecostes, mas é estendido aos crentes de todas as épocas, ou seja, ele continuou, que nós falamos continuistas, não é mesmo? A vós, vossos filhos, e a todos os que estão longe,
Atos 2 e 39 está explicado aí, não é? Aqui, Atos 2 e 39, que está aí no nosso slide, destaca que a promessa do Espírito Santo e a da salvação é universal, eterna, inclusiva, destinando-se não apenas aos ouvintes de Pedro na época, né? Mas também aos seus descendentes e todos os que estão longe, abrangendo geograficamente e cronologicamente todos os chamados por Deus até que, vou repetir, nós já falamos nessa aula, chegou até nós aqui no ano de 2026, essa questão aí do batismo no Espírito Santo, tá bom? Atos, nós já lemos aí Atos 2, não é? E também o 39, ou melhor, Lucas 24, 4, 9, né? E também Atos 2 e 39, nós já lemos anteriormente. Agora veja bem o terceiro parágrafo aí, irmãos, algo interessante que nós queremos comentar. Na casa de Cornélio, a regeneração ocorreu pela fé em Jesus Cristo, e o batismo no Espírito Santo veio antes do batismo em águas. Olha aí, Atos 10 e 46, não é? Que os irmãos podem fazer uso, está escrito assim: porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Eu trouxe uma colocação sobre os 46, é o Pentecoste dos gentios, onde o Espírito Santo desce sobre Cornélio, um centurião romano, e sua casa, enquanto Pedro pregava. Então veja bem que alcançou os gentios, né? Realizando o que está escrito em Lucas 24, 4, 9, para todos os que estão longe. E para melhorar essa questão, receberam primeiro o batismo no Espírito Santo e depois o batismo em águas. Olha, vamos comprovar isto, Atos 10, 47. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar água, ou seja, o batismo em águas, para que não sejam batizados estes, que também receberam como nós o Espírito Santo? 48, e mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Ou seja, ouviram a mensagem da pregação do Evangelho. Eles foram batizados no Espírito Santo, mas não tinham recebido o batismo em águas. Isso nos comprova que não existe regra, norma. Olha, tem que ser batizado em águas primeiro, para depois receber o batismo no Espírito Santo. Não, eles receberam o batismo no Espírito Santo antes do batismo em águas. Aliás, o nosso Deus, através do Espírito Santo, tem toda esta liberdade. Agora, veja bem, queridos, temos uma colocação aqui, em Samaria e Éfeso foi derramado após a conversão. Então, na questão de Cornélio, receberam o batismo do Espírito Santo antes do batismo em águas. Em Samaria e Éfeso foi derramado após a conversão, não é? Já em Atos 8, já batizado nas águas, samaritanos, e Atos 19, já batizado nas águas também, discípulos em Éfeso, demonstram, de fato, o batismo no Espírito Santo ocorrendo após a conversão e o batismo em águas. Esse fenômeno narrativo de Lucas destaca a distinção entre a habitação inicial do Espírito Santo na conversão e a capacitação, batismo e revestimento subsequente para o testemunho. Então, veja bem as duas colocações. Esse revestimento de poder é algo distinto do novo nascimento. O pastor Hércules pode complementar. Muito bem. Só para deixar assim bem destacado, nós temos no material de apoio um estudo sobre dom do Espírito Santo, um outro estudo sobre diversidade de dons, um outro sobre fruto do Espírito Santo, que são coisas distintas, e aí um outro sobre dons espirituais, são tudo coisas distintas, não é? O dom do Espírito, os dons espirituais, o fruto do Espírito e a diversidade de dons, para que você consiga se aprofundar nesse sentido. A respeito da extensão da promessa do Espírito, tem comentário no material de apoio, mas depois você faça download e você estude ali. Eu vou colocar apenas 3 dimensões que estão bem claras a respeito da extensão desta promessa. A primeira é geracional, porque diz assim, a vós e a vossos filhos. A segunda dimensão é a geográfica e a que diz respeito à missão, porque ela diz assim, a todos os que estão longe.
E a terceira dimensão é a espiritual, e a quantos Deus chamar. Não é? Então tem isso aí. Isso vai eliminar qualquer leitura ou qualquer entendimento que possa querer colocar um limite no derramamento do Espírito Santo apenas ao primeiro século. Então aí eu friso com isso que nós somos continuistas, não somos cessacionistas, como ensina a doutrina calvinista. Nós acreditamos que o Espírito Santo é para aqueles e para os seus filhos, assim como também para todos os que estão longe, e aí nós nos incluímos nesta parte, e também para todos quantos Deus chamar. Então, Deus ainda, se Jesus não voltar nos próximos instantes, ele ainda vai chamar muita gente, e o Espírito Santo também é para esses que serão chamados. Então, você perceba que a ideia do cessacionismo não tem amparo bíblico, né? Não tem. Infelizmente, nessa daí os calvinistas precisam rever esse pensamento. Vamos aqui para o subponto 2. O Espírito Santo opera com diversidade, e aí a diversidade de dons, não é? Ninguém pense em outro tipo de diversidade como a que se aplica no presente tempo, as diversidades sem vergonhice que estão por aí, mas não, aqui é a diversidade de dons e unidade, não é? Paulo ensina que há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E aí a base é exatamente o texto de Coríntios, na primeira epístola, capítulo de número 12. Porque no texto de Coríntios, capítulo 12, o apóstolo Paulo discorre com a igreja de Corinto a respeito dos dons espirituais. E no capítulo 14, ele faz uma aplicação com distinção a respeito do dom de profecia, com o de falar em línguas, na diversidade de línguas, com interpretação. Ele coloca essa distinção, ressalta a importância destes dons e também normatiza como isso deve acontecer na igreja para que não vire uma bagunça. Então, o termo grego, deixa eu ler primeiro aqui, 1 Coríntios 12, versículo 4, diz assim, ó, ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. O termo diversidade aqui, que a palavra grega é diaireses, aponta para a variedade de dons, operações e ministérios. Então você vai verificar na sua lição que a Trindade inteira participa. Como assim? O Espírito Santo distribui os dons. Acabei de ler o texto, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4. O Filho é quem dirige os ministérios, porque o versículo 5 diz assim, e há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E o Pai é que opera os resultados, porque o versículo 6 diz assim, ó, e há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então você vê no versículo 4 o Espírito Santo, no versículo 5 Jesus Cristo e no versículo 7 o próprio Deus. Então você entende que a Trindade ela participa na operação, na diversidade dos dons espirituais. Esta pluralidade, ela indica a riqueza da igreja. Os salvos recebem dons específicos visando a edificação dos crentes, conforme o texto de Romanos, e aí nós vamos ler também para que isso fique bem claro aqui para os irmãos. Romanos capítulo 12, os versículos de 4 até o versículo 18. Eu não vou ler todos os versículos, mas especificamente esse aqui, ó. Porque assim, Romanos 12, 4. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ou o que exorta, use esse dom em exortar, o que reparte, faça com liberalidade, e o que preside com cuidado, o que exercita misericórdia com alegria. Então, temos aqui já este panorama a respeito de como nós devemos, em humildade e também fidelidade, sermos participantes dos dons espirituais. Então, a edificação é o resultado, é a finalidade para
manifestação, não é, dos dons espirituais na vida de cada crente, de modo que o falar em línguas, ela é de fato a evidência inicial do batismo com o Espírito Santo. Já o fruto do Espírito, com os dons espirituais, é a sua evidência contínua. E aí você lê Gálatas 5:22, que fala a respeito do fruto do Espírito, né? E também 1 Coríntios 12, os versículos de 8 a 10, nós lemos ali até o versículo 7, nós não vamos ler aqui, mas você pode fazer a leitura de todo o contexto de 1 Coríntios 12, que trata exatamente a respeito dos dons espirituais. Quando nós falamos aqui, irmãos, a respeito de fruto do Espírito, o texto de Gálatas 5:22 diz: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. O fruto aqui é karpós. Karpós é uma palavra no singular, não são frutos do Espírito, é fruto do Espírito. Indica um conjunto de características que são produzidas pelo Espírito Santo no caráter, na vida de cada crente. Não são coisas que inventamos em nós mesmos, mas resultados que são produzidos por uma ação contínua do Espírito Santo em nossas próprias vidas, numa vida que é constantemente regenerada e submissa ao Senhor, bem como a sua palavra. Na visão pentecostal, pura, sã, sem mácula, né? Porque a visão pentecostal, infelizmente, até no nosso meio, tem sofrido algumas distorções, mas na visão pentecostal sã, sem estar enferma, doente, né? O fruto do Espírito é a prova contínua da presença do Espírito Santo na vida de um crente. Dons sem fruto, preste atenção nisso, dons sem fruto produzem escândalo. Agora, o fruto sem dons, por sua vez, produz imobilidade, porque o indivíduo fica sem ação, não é? A obra do Espírito, ela é completa. Então, atente para isso. O caráter transformado produz também serviço capacitado. Se houve, de fato, uma transformação de caráter, aí você vai perceber a manifestação desse fruto que está aí em Gálatas 5:22. Amor, paz, gozo, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Isso o crente cheio do Espírito Santo tem que produzir esse fruto aí. Se não, tem que rever também essa questão de estar de fato cheio, né, do Espírito Santo. A lição de número 10 que estamos estudando permite a gente enfatizar o seguinte, e aí eu coloquei no seu material de apoio que você faz download e estuda essa questão aí. A evidência inicial do batismo no Espírito Santo é falar em línguas. A evidência contínua é uma vida crescente em amor, santidade e serviço. Então nós podemos e também devemos buscar ambos. Ambos o quê? Tanto o poder para servir, quanto um caráter cristão que vai refletir a imagem de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Tudo resulta em uma igreja cheia de poder e unidade ligada a Cristo, o cabeça da igreja. Se está ligado a Cristo, tem que produzir fruto que glorifique o nome do Senhor. Caso contrário, precisa rever o conceito se de fato está ligado a Jesus Cristo. Pastor Adovilson, subponto 3. É o tópico 3 do subponto 3. O Espírito distribui dons com um propósito. Aliás, Deus não faz nada sem um propósito. Com Pensa certeza. comigo, né? Agora, os dons, charismata, tá? Eu trouxe aqui dom charismata como serviço e não ostentação. Ainda trouxe aqui, não está aí na lição, a Bíblia Pentecostal enfatiza que o termo grego charisma, plural charismata, deriva de charis, graça. Portanto, os dons são manifestações da graça imerecida de Deus e não a validação de superioridade espiritual pessoal. Ele tem o dom porque ele é superior. Não, nós vamos entender isto, né? Agora, entrando aqui ainda, veja bem, propósito dos dons. Primeiro, serviço do reino. Temos aí os propósitos dos dons, serviço do reino, 1 Pedro 4:10. Deixa eu voltar aqui, que eu pulei aqui. 4:10 diz lá, cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros
da multiforme graça de Deus. Ou seja, cada cristão recebeu uma habilidade ou dom específico, tem a responsabilidade de usá-lo para servir os outros, agindo como bom dispenseiro, ou bom mordomo, ou administrador da graça divina. Outro propósito que o nosso Deus dá dons para edificar a igreja. 1 Coríntios 14, 12 é o texto que está aí. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles, para a edificação da igreja. Trouxe aqui um adendo. A edificação refere-se ao crescimento da igreja em maturidade, fé e conhecimento de Deus. E veja bem que tudo se converge em Deus, tá? Os dons é para isto, entenderam? E outro propósito, nós temos aí mencionado, os dons para glorificar a Cristo, é para isso que eles servem, o propósito dos dons. 1 Coríntios 12, 3 diz lá, portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pela atuação aí do Espírito Santo. Eu trouxe um outro versículo para melhorar isto, não é, com relação à glorificação de Cristo, os dons servem para glorificar a Cristo. João 16, 13, mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. E o versículo 14, ele me glorificará, se referindo ao Espírito Santo, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Deus distribui os dons com propósitos específicos. Partindo aí para o segundo parágrafo, o Espírito os distribui com propósito, para que for útil. Está aí, 1 Coríntios 12 e 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Esse texto afirma aí, ó, irmãos, que é para o bem comum. Tem outra tradução que diz lá, para o bem comum, na Nova Versão Transformadora, na Nova VI, para o que for útil, para o bem comum. Isso significa que os dons espirituais não são para exaltação pessoal, mas concedidos pelo Espírito Santo para edificar a igreja e beneficiar coletivamente o corpo de Cristo. Não é dado para exaltação, porque tem uns aí que se acham, né? E não foi dado para isso, para ficar em evidência, para se tornar aí um camarada ovacionado, aplaudido, e no final não dá muito certo essas questões aí não, tá bom? Agora, veja bem, temos uma outra colocação aí ainda, e os reparte soberanamente a cada um como quer. Está se referindo ao Espírito Santo? 1 Coríntios 12, 11. Mas um só é o mesmo Espírito que opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Nós estamos aqui diante da soberania divina, é o que está escrito aí, como Ele quer, não é? O Espírito Santo é quem decide a qual dom dar a quem, excluindo critérios humanos, como status ou mérito próprio. A distribuição é um ato de pura soberania divina. Aliás, ele conhece a nossa estrutura e sabe como é que nós vamos usar esses dons, então ele dá aí soberanamente, tá certo? Agora o terceiro parágrafo diz lá, os dons são graças espirituais concedidas e controladas pelo Espírito Santo. Entrando aqui no último parágrafo, e a finalidade específica dos dons? Nos protege melhor de dois perigos espirituais, a soberba. Temos aí o texto, Filipenses 2,3. Não façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Soberba, vanglória aí em Filipenses 2,3. Quando os dons são usados, não está aí na lição, mas eu trouxe aqui, para autopromoção, exibicionismo, ou para criar uma falsa hierarquia espiritual, transformando uma dádiva divina em motivo de orgulho próprio. A perspectiva bíblica é que os dons são dados para a edificação do corpo, a igreja, e não para a exaltação pessoal. Aí temos também uma outra colocação. E negligência, a finalidade específica dos dons nos protege de dois perigos. Primeiro, espiritual, que é a soberba, e também temos aí negligência. O que é isso? Está escrito aí, que enterra o dom e impede o uso. Mateus 25, 25, e atemorizado, escondi na terra o talento, o teu talento.
aqui tens o que é teu. Lembra lá da distribuição dos talentos, que o Senhor saiu para viajar, deu 5 para uns, 2 para outros, e 1 para outros. 5 granjeou mais 5, 2 granjeou mais 2, e esse 1 simplesmente enterrou o talento. Aqui, a negligência que está aí, eu trouxe uma colocação, enterrar o dom. Quando por medo, timidez ou falta de compromisso, o crente não exercita as capacidades sobrenaturais que recebeu do Espírito Santo. A negligência priva a igreja de ser fortalecida e descumpre a missão de usar os recursos divinos para a obra de Deus. Então temos aí a negligência, pessoas que têm dons, que recebeu dons, mas os dons estão enterrados. Ainda para encerrar, no outro slide, o Espírito distribui os dons com propósito. Temos aí, portanto, cada crente é chamado a exercitar o dom que recebeu com humildade e disponibilidade para servir com zelo, com amor, zelo e temor ao Senhor. Não é? Colossenses 3:23, tudo que fizerdes, fazei de todo o coração como ao Senhor e não aos homens. 24 de Colossenses 3, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque Cristo o Senhor, ao Senhor servis. Não é? Aí, queridos, é interessante, pastor, para encerrar, eu trouxe um adendo aqui. O amor, falamos aqui do amor, olha lá, disponibilidade para servir com amor. O amor é o caminho mais excelente. 1 Coríntios 13 fala do amor. Paulo coloca o capítulo sobre amor, 1 Coríntios 13, exatamente entre a discussão sobre a diversidade de dons, no capítulo 12, e a organização do culto, no capítulo 14. Isso não é coincidência. Ou seja, capítulo 12 de Coríntios fala sobre dons, o amor, a excelência do amor, 13, e também aí a organização do culto no 14. Tudo está equilibrado no amor. Então a resposta bíblica para o fechamento aí é esse: equilíbrio, humildade, zelo e fidelidade na administração. Aí a coisa fecha. Veja, aleluia. O texto de Colossenses 3:23 diz assim, ó, e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, aleluia, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis. Eu acho que fecha a questão, né? A continuidade do derramamento do Espírito ensina que a promessa permanece válida. O poder continua sendo concedido, os dons espirituais seguem sendo distribuídos, a igreja continua sendo edificada e os cessacionistas estão errados, não é? Assim, o Espírito Santo continua capacitando a igreja com poder para testemunhar, com dons para servir e com a unidade para glorificar a Cristo até o dia que o Senhor venha buscar a igreja. Ô glória, quem dera hoje ser, né? O Espírito distribui dons espirituais com propósito, visando a edificação da igreja e a glorificação permanente de Cristo ao longo de toda a dispensação que estamos vivendo, a dispensação da graça. Pastor Adovilson fazendo aí a conclusão da aula da lição de número 10. Sempre para a glória de Deus. O Espírito Santo é o capacitador divino, prometido aos que creem. Ele atua em cada geração com poder, dons espirituais e direção. Desde o Pentecostes, sua presença é real e contínua. O crente pentecostal vive não apenas no Espírito, mas pelo Espírito, como testemunha viva do poder de Deus no mundo. Portanto, cada cristão regenerado é chamado a viver na plenitude do Espírito. Muito bem, com isso nós concluímos aqui a nossa aula. Eu quero dizer que se você quer ter acesso ao material, é esse aqui, ó, o material de apoio, comentário, e também aos slides que nós utilizamos aqui nas nossas aulas, não é? Se você quer ter acesso a esse material, é gratuito, é só você criar um perfil. Eu recebi uma mensagem, nós tivemos um feriado, né? Agora no dia 11 de abril, foi feriado na cidade de Apucarana, mas eu acabei trabalhando e uma pessoa entrou em contato para saber por que não estávamos mais mandando os slides no WhatsApp, né? É que eu passei a fazer lista de transmissão e o WhatsApp bloqueou meu número. Por isso nós paramos de fazer envio através da lista de transmissão daqueles arquivos com os slides em PDF, em PowerPoint e mesmo o material de apoio do PDF. Então nós colocamos isso na plataforma do CETADB e isso está disponível gratuitamente desde setembro de 2025. Então, quando estávamos estudando ainda
a lição do terceiro trimestre de 2025, já passamos a disponibilizar na plataforma. O quarto trimestre é a mesma coisa, o primeiro trimestre de 2026 já está disponível também. Então, para isso, você precisa criar o seu perfil, a sua conta, que é gratuita, na plataforma de cursos do CETADB. O endereço é esse que está aqui, ó, online.cetadb.com.br. Você acessa esse endereço na parte de baixo do seu celular. Se você tiver no computador, na parte de cima, vai ter lá um botão acessar. Você clica ali, entrar, não é? Você clica e aí ele vai apresentar para você digitar o seu e-mail e a sua senha. Só que se você não tem a conta, você não tem ainda o acesso. Então você precisa clicar em criar conta. Aí você vai fornecer seu nome, seu e-mail, seu CPF, a data de nascimento, e aí você cadastra a sua senha. Com isso, você vai criar a sua conta. Quando você criar a conta, ele já vai mudar a tela, e nesta mudança de tela que vai fazer, você já vai ter acesso ali ao material da Escola Bíblica Dominical. É só clicar e vai estar disponível para você assistir às aulas na própria plataforma. Você assiste a aula ali, você tem para download o slide em PDF, o slide em PowerPoint e também o material de comentário que está aqui, que nós utilizamos inclusive nesta aula de hoje. Então fica fácil. Se você tem dúvida, mande um WhatsApp para mim, 43 999 60 8886. E aí eu vou passar para ti um passo a passo de como você consegue criar o acesso, porque o acesso à plataforma para o material da Escola Dominical é totalmente gratuito. Tá joia? Deus abençoe você. Qualquer dúvida nos chame. Se você quiser colocar um comentário na aula, se você tem dúvida, coloque ali. Se você tem sugestão, coloque também. Pode ser enviado pelo WhatsApp, pode ser colocado no comentário da aula, a gente recebe esse material e a gente responde os irmãos. Até as dúvidas a gente responde, a gente está sempre pronto para isso. A questão de resposta às dúvidas pode ser de não conseguirmos responder de imediato, porque nós não estamos aqui apenas para esse trabalho da Escola Dominical, né? Eu sou o diretor da escola, eu tenho responsabilidades, pastor Adovilson dá plantão na nossa igreja, sede aqui em Apucarana, então às vezes as coisas não acontecem assim, né? Mas quando não é possível durante o dia, à noite a gente faz, senão no dia seguinte, mas todos os irmãos têm a resposta num prazo bem curto, tá joia? Deus abençoe a todos, a sua casa, a sua família, o seu ministério, que o nome de Jesus seja glorificado também na sua vida. Amém. Isto é o nosso desejo, que as mãos poderosas de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue sobre a sua vida, sua família, prosperando de contínuo o seu ministério. E até a próxima pré-aula, se Deus quiser. Amém. Deus abençoe a todos. Até a próxima.